para ouvir a palavra de Deus nesta noite, que tem como tema: aprenda a fazer as melhores escolhas. Aprenda a fazer as melhores escolhas. Na palavra de Deus, se estudarmos, encontraremos lições que nos trarão sabedoria e nos ensinarão como agir no dia a dia, no cotidiano. A vida com Deus, ela é algo simples e requer apenas de nós, de mim e de você, que venhamos a conhecer e aprender com Ele como viver neste mundo, de forma que Ele seja visto através das nossas vidas. Se quisermos de fato ser a imagem e semelhança de Deus, precisamos agir semelhantemente a Ele, e se assim o fizermos, estaremos nos livrando de vários enroscos onde poderíamos ficar prostrados. João 5,19 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Jesus disse: olha, tudo que eu faço, eu aprendi com o meu Pai. E aquilo que eu aprendi com meu Pai, vocês devem aprender comigo e fazer também. Filipenses 3:17, Paulo escreve à igreja de Filipe, escrevendo assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão do comportamento que temos vivido. Paulo, num outro momento, em 1 Coríntios 11:1, ele dizia: olha, sejam, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. E agora ele escreve: olha, preste atenção naqueles que seguem não apenas o meu exemplo, mas aqueles que caminham e aprendem a viver de acordo com aquilo que a gente tem ensinado. Então, se haviam naquela igreja alguns que andavam seguindo o exemplo de Paulo, seguindo aquilo que Paulo ensinava, também haviam aqueles que não faziam isto. E ele chama em Filipenses 3:18 como inimigos da cruz, porque pensavam na vida terrena e assim envergonhavam o evangelho. Logo, é importante que eu e você estejamos atentos a isto. A mesma palavra é liberada do altar, a mesma pregação sai daqui para todos aqueles que estão ouvindo presencialmente ou através da rede social, mas a ação desta palavra, ela difere de uma pessoa para outra, a partir do momento que algumas colocam em prática e outras não colocam em prática. Algumas colocam na totalidade e outros na parcialidade. Então, tudo dependerá de como cada pessoa que ouviu a palavra colocará ou não na prática do seu dia a dia. E nós vamos aprender hoje 3 atitudes ou 3 ações que podem atrapalhar a tua vida, podem te trazer enroscos, podem te trazer consequências desnecessárias. Uma delas é: não entre em assuntos que não são para você. Lucas 12, 13 e 14, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, andando com uma multidão, e Lucas diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, disse a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Provavelmente aquele moço pensou que Jesus fosse um rabino, e os rabinos tinham naquela época, dentre muitas funções, essa de serem mediadores, de resolverem alguns problemas na vida do dia a dia das pessoas. Ele então recorre a Jesus dizendo: olha, fala para o meu irmão, dividir herança comigo. Mas Jesus disse: quem você acha? Ou quem me designou? Quem me mandou tomar partido? Quem me colocou nessa situação? Ninguém o havia designado a isto. Jesus não veio para resolver questões de herança. Jesus não veio para resolver atritos e conflitos, mas Jesus veio para pregar sobre o reino. Então, que lição nós podemos aprender para aplicar no nosso dia a dia? Que comportamento se espera dentro da palavra de Deus?
que venha te ajudar a viver lá fora, no seu dia a dia, na sua semana. É que você não deve entrar em assuntos que não são para você. Quando você não sabe quem você é, ou desconhece o propósito que existe na tua existência, facilmente você se envolverá em assuntos alheios, e ao fazer isto, atrairá problemas que não eram para você resolver. Da mesma forma, enquanto você estiver distraído resolvendo problemas que não eram para você, ocupado demais, cuidando de algo que Deus não te confiou, você não terá tempo para fazer o que precisa ser feito com a excelência que Deus espera de você. Você vai perder o teu tempo, recursos, saúde. Você afastará pessoas, perderá oportunidades. Por quê? Porque decidiu ser juiz, advogado, médico, conselheiro, sem que Deus tivesse te colocado nessa situação para que você assim o fizesse. Eu te pergunto nesta noite, existe algum enrosco hoje na tua vida? Existe algum relacionamento que foi fraturado? Existe alguma amizade que você perdeu? Existe alguma situação mal resolvida que foi criada porque você entrou num assunto que não era para você? Aquele homem queria que Jesus resolvesse o problema dele, que Jesus fizesse uma intervenção, que resolvesse o problema da partilha da sua herança, mas Jesus simplesmente disse: quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Muitas vezes você terá que fazer esta pergunta. Quando eu leio a história de Pedro, Jesus havia sido preso, Jesus havia primeiramente chamado Judas, amigo, que é o que você traz. Depois disso, os soldados vieram prender a Jesus. Você vai ler depois na tua casa, em Mateus 26, 50 a 54. Pedro, quando viu que Jesus então foi preso, imediatamente ele estendeu sua mão, puxou sua espada, e diz a palavra de Deus que ele feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E Jesus pergunta para ele: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Pedro foi precipitado. Jesus disse para ele: você acha, Pedro, que eu preciso que você faça, intervenha? Você acha, Pedro, que eu preciso que você lance a sua espada? Que você faça o que você fez para me livrar daquilo que o meu próprio Pai poderia me livrar? Eu mesmo poderia me livrar dessa situação. Pedro, guarda a tua espada. Quantas vezes você levanta a tua espada para advogar uma causa que está nas mãos do Senhor e perde esta causa? Quantas vezes você se precipita, não mede as consequências daquele ato, age por impulso, não confia que havia uma mão divina agindo por trás daquela situação, e que bastava que você esperasse Deus agir, Ele fazer da forma e da maneira dEle, sem que você precisasse fazer nada. Advogar em causa própria é um problema, mas advogar na causa do outro, sem que Deus te tenha autorizado, é um problema sério. Algo que eu aprendi durante a minha caminhada com Cristo, que eu não devo entrar no deserto de outros, sem a permissão de Deus, porque se assim eu fizer, eu ficarei no deserto junto com aquele que também está. E por que algumas pessoas agem assim? Porque algumas pessoas, elas entram naquilo que não precisavam ter entrado. Porque não conseguem dizer não, tem medo de serem rejeitadas, e todas as vezes que são acionadas, elas acham que devem fazer alguma coisa, quando nem sempre devem. Outras, porque enquanto cuidam do problema do outro, não precisam enfrentar os seus próprios problemas, não precisam olhar para o espelho, estão ocupadas demais administrando o outro, quando não conseguem administrar nem a si mesmas. Ou porque enquanto olham o cisco que está nos olhos do irmão,
não enxergam a trave que há em seus próprios olhos, como diz Mateus 7, do 3 ao 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui nós estamos entendendo que às vezes nós estamos ocupados demais administrando os problemas de outros, enquanto os nossos problemas não estão sendo resolvidos e enfrentados. E eu pergunto para você, não enfrentar o seu problema faz com que ele desapareça, sim ou não? E os outros não têm problemas? Ninguém respondeu? Vou perguntar de novo, só para quem tem problema. Não enfrentar os teus problemas, os teus enroscos e os teus embaraços farão com que eles desapareçam, sim ou não? Ufa, eu achei que só eu tivesse problemas. Eles não desaparecerão. Porque tudo aquilo que eu não enfrento, ele se torna maior e mais gigante. Tudo aquilo que eu não enfrento, ele tem a tendência de se tornar ainda maior. E eu vou ter que enfrentar em algum momento. Então aprendemos hoje, através da palavra de Deus, um dos princípios que diz: não entre em assuntos que não são para você. 2, controle suas emoções tóxicas. Quanto mais eu convivo com pessoas, mais eu me surpreendo com os comportamentos humanos. Quanto mais eu me envolvo com algumas pessoas, mais surpresa eu fico com algumas reações que elas têm diante de algumas situações. Provérbios 30 e 33 diz assim: como o espremer do leite produz queijo verde, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Vocês já viram uma pessoa irada? Vocês conhecem alguém que tenha este comportamento tóxico, essa emoção tóxica? Vale salientar que todos nós temos uma pontinha de ira. A questão é se eu controlo a ira ou se a ira me controla. Ira é um sentimento intenso de permanente ódio, mágoa e rancor, que é normalmente contra uma ou algumas pessoas, gerado por uma ofensa que dá origem a uma situação agressiva. Muitas pessoas, muitos estudiosos dizem que a doença é uma emoção não resolvida, já que cada emoção impacta uma parte do nosso corpo. A ira, ela ataca o tronco, o estômago, pode inclusive trazer problemas cardíacos, porque a pessoa não dá conta daquele sentimento. Então ele começa a obstruir as veias que estão ligadas ao cérebro e ao coração, e é quando muitas pessoas, infartam. A ira é o reflexo de alguém que se sentiu injustiçado, tem medo, sofreu frustração, culpa. A ira, ela não resolve nada disso. A ira não resolve o medo, não resolve a frustração, não resolve a culpa. Mas ela é uma saída perigosa para quem alimenta a ira. E eu pergunto para você, além da ira, que emoções têm te controlado? E como estas emoções têm feito você agir e reagir? Nós sabemos que todas as emoções foram criadas por Deus. Sorrimos, choramos, nos emocionamos, nos entristecemos. Deus nos deu emoções porque não somos matéria feita de concreto, não somos robôs, não, somos pessoas. Não temos como nos programar, nascemos com isso. Mas Deus nos fez assim, mas também nos deu sabedoria para administrar todas as questões da nossa vida. Pense assim, se você não sentisse dor, facilmente você colocaria a sua mão dentro de uma vasilha de água fervendo e permaneceria com a sua mão lá, e ela provavelmente sairia de lá completamente queimada. Mas porque você sente dor, se você pensa em a água chega perto de você, imediatamente você recua. Então a dor natural, ela nos protege. Mas quando a dor se torna
psicossomática, ou quando ela se torna algo que você não tem o controle, esta dor, ela te fará prisioneiro dela. No começo ela pode ser benéfica. Tudo que você pensa, você fala, bateu, levou. Ela até pode te dar uma sensação de bem-estar, mas com o passar do tempo, isso vai te adoecer ainda mais. Então se liberte daquilo que é tóxico. Se liberte daquilo que não te faz bem, e não faz bem para as pessoas que estão ao seu lado. Talvez você olhe tanto para o problema do outro, que você não queira tratar as suas emoções da forma que você deveria. Existem pessoas que se expressam a ira, batendo a porta, jogando as coisas, gritando. Mas existem aqueles que também são irados, mas agem com a ira através do silêncio, do ressentimento, da amargura, do ódio, da irritação. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus a reconhecer tudo aquilo que nos controla, tudo aquilo que tira a ação do Espírito Santo das nossas vidas. Se quisermos viver uma vida em plenitude, precisamos nos livrar e nos libertar, senão seremos escravos e não seremos livres. E como pastora, eu posso me libertar de uma emoção tóxica? Como que eu posso me libertar da ira, do ressentimento, da mágoa? Só existe uma receita. E a receita se chama perdão. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Então, o que nós aprendemos? Que se eu não tratar este sentimento tóxico, se eu não tiver o controle na minha vida através da ação do Espírito Santo, este sentimento, se ele dormir e acordar comigo, ele abrirá uma brecha, ou ele abrirá um lugar, e onde o diabo, o inimigo, nosso adversário, terá espaço para agir em nós. Efésios 4, 31 e 32 diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Livrem-se da gritaria e da calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Aqui ele não diz que Jesus te livra. Aqui ele não diz que o pastor te livra. Aqui ele não diz que a igreja, a geração eleita, vai te livrar da amargura, da indignação, da ira, da calúnia, da maldade. Não. Ele está dizendo, livrem-se. Ele está dizendo para mim e para você, sou eu e é você quem precisa se livrar daquilo que não é bom, daquilo que é tóxico, daquilo que faz mal para você, mas faz mal para as pessoas com as quais você convive. Livrem-se disso, através do perdão mútuo, assim como Deus os perdoou em Cristo. Conta uma história que ocorreu num tribunal na África do Sul, onde uma senhora de 70 anos estava na frente de um policial. Aquela senhora, ela era negra, e aquele policial, um branco, havia entrado anos atrás na sua casa, arrancado o seu filho daquele lugar, e ela nunca mais viu o seu menino. Então naquele dia ele estava sendo julgado, não apenas por ter matado o filho único daquela mulher, mas também ter assassinado o seu marido. Anos depois, quando ele retornou na casa daquela senhora e arrancou o seu marido de lá, e durante 2 anos aquele homem ficou desaparecido, até que pela 3ª vez, aquele policial branco volta naquela casa. E agora, não se dando por satisfeito, depois de ter levado o seu filho, seu marido, agora leva também aquela senhora e a coloca de frente ao seu marido, que estava ali naquele lugar, completamente espancado, amarrado, mas ainda com vida. Começa a jogar gasolina no seu marido na frente dela, e um pouco antes deles atearem fogo, aquele homem diz poucas palavras que jamais ela se esqueceu: Pai, perdoa-os. Ela nunca mais encontrou aquele marido com vida. Passado anos, ela então
se depara com aquele que havia destruído a sua família num tribunal, ali na África do Sul. E diante de um membro da Comissão pela Verdade e Reconciliação da África do Sul, ele faz àquela senhora uma pergunta, dizendo a ela o que ela desejava que fosse feito com aquele homem, como forma de fazer justiça, já que ele havia destruído a sua família. E ela disse: eu tenho 3 pedidos para fazer. 1, eu quero ser levada ali onde o meu marido foi queimado. Eu quero pegar as cinzas dele e quero dar a ele uma cerimônia fúnebre decente. O meu segundo pedido: este policial, ele matou meu único filho. Então, a partir de hoje, ele será o meu filho. E 2 vezes por mês, ele deverá ir na minha casa, ali no gueto, passar o dia comigo. Porque eu quero dar a ele o amor que eu não posso mais dar ao meu filho. E o meu terceiro pedido é que vocês me ajudem a chegar até onde ele está. Porque eu quero dar um abraço nele e dizer que ele está perdoado. Imediatamente os policiais que estavam próximos dela foram ajudando aquela senhora a se dirigir aonde estava aquele policial que havia destruído a sua vida. Aquele policial ficou tão impactado por aquela decisão, por aquilo que ele ouviu, que ele desmaiou. A partir daquele momento, todos que estavam naquele tribunal e que haviam de alguma forma também sido injustiçados, machucados e feridos, começaram a cantar um hino, que eu não sei qual é a melodia, mas a letra diz assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um perdido como eu. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um perdido como eu. O maior favor aquela mulher não fez àquele homem. Ela fez a ela mesma. Ela não fez aquele policial que havia matado o seu marido e o seu filho. Mas ela fez a ela mesma, porque ela tirou o poder que o passado teria de destruir o futuro dela. Ela não permitiu que a dor do passado envenenasse o futuro dela. Não é a tua dor que glorifica a Deus, mas é quando você tem uma atitude positiva, mesmo quando ainda está sofrendo. E isso fará com que o teu sofrimento seja abreviado. Porque enquanto você alimentar a ira, a mágoa, o ressentimento, a culpa, dará continuidade à sua dor. Mahatma Gandhi diz assim: os fracos nunca conseguem perdoar. O perdão é atributo dos fortes. Portanto, não entre em assuntos que não são para você. Controle suas emoções tóxicas. E mais, fuja das armadilhas. Salmos 25:15 diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Cada um de nós cria o mundo que quer, segundo aquilo que vê, segundo a percepção que tem, a leitura ou a releitura que faz de tudo aquilo que acontece no seu entorno. E segundo esta leitura ou releitura que fazemos, nós tomamos as nossas decisões. Se nós olharmos para o mundo, para aquilo que ele nos oferece, ou para as nossas emoções, para aquilo que elas nos oferecem, facilmente cairemos em armadilhas preparadas por Satanás, pelo nosso adversário, pois estaremos distraídos e não veremos os enroscos em nosso caminhar diário, e nos envolveremos em situações desnecessárias. Sendo assim, o nosso foco, aquilo que deve tomar conta do nosso tempo, da nossa mente, precisa estar em algo que nos proteja e nos alerte dos verdadeiros perigos. O salmista, nos Salmos 25:15, ele afirma que os olhos dele sempre estavam voltados para o Senhor. Ele não se deixava desviar, nem ficava distraído enquanto caminhava, porque haviam armadilhas, que ele só poderia sair delas se continuasse com os olhos fixos em Deus. Portanto, jamais podemos nos esquecer que existe um adversário
E existem armadilhas que são diariamente colocadas para que eu e você venhamos a cair, nos machucar, nos prostrar e talvez até mesmo desfalecer. O que seriam essas armadilhas? Enroscos. Situações que você não precisa entrar. Raiva que você não precisa guardar. Mágoa que vai te destruir. Quais são estes enroscos? Ser pronta para falar, quando você devia ser pronta para ouvir e não falar. Quais são estes enroscos? Aquilo que mexe com você, aquilo que te desestabiliza, aquilo que é uma isca fácil, que quando o inimigo lança sobre você, você rapidamente absorve. Essa semana nós passamos por uma situação onde estivemos com uma pessoa e ela dizia, eu mato essa pessoa, eu mato essa pessoa. Se tal situação ocorrer, eu mato. E eu dizia, ela é capaz de matar, se este veneno que está dentro dela não sair de alguma forma, ela é capaz de pegar uma arma e matar. Porque deixou muito tempo aquilo que está hoje podre tomar conta dela. Sabe, irmãos, no passado, quando uma pessoa era assassinada e pegavam o assassino, normalmente eles colocavam uma estaca, amarravam o defunto junto com seu assassino, para que o estado de podridão desta pessoa, aos poucos contaminasse aquela que havia matado e ela tivesse uma morte lenta. A putrefação de um, aos poucos mataria o outro. Se nós não nos libertarmos, não nos livrarmos daquilo que é tóxico, isto aos poucos vai te minando, vai tirando a tua alegria, vai tirando a tua paz, vai tirando o teu desejo de estar na presença de Deus, vai tirando a tua alegria de servir ao Senhor, de estar no meio de pessoas. E aí, porque você está podre por dentro, porque a tua alma está contaminada de lixo, os teus olhos começam só a enxergar problemas e defeitos. E aquilo que os teus olhos começam a ver, a tua boca começa a falar. E aí você vai criando em torno de você uma desgraça. Como diz Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz ou como uma candeia para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz, porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz ou a candeia que está em você virar escuridão, ou for apagada, como será terrível essa escuridão? Existe uma frase, um provérbio que diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma. E eu pergunto, como é que está a tua janela? Como que estão os teus vidros? Embaçados? Sujos? Talvez aquilo que você enxerga no outro tenha mais a ver com você do que com o outro. Os olhos são como uma candeia para o corpo. Se estes olhos tiverem a luz de Cristo, se a palavra do Senhor que você ouvir nesta noite produzir luz em você lá fora, tudo que você olhar vai resplandecer luz. Mas se aquilo que você ouvir nesta noite, você lançar fora, jogar no meio das pedras, permitir que as aves peguem, se cair na terra rochosa, desperdiçar essa semente, quando você sair lá fora, facilmente você será envolvido em armadilhas, e você muitas vezes depositará responsabilidade em Deus, na igreja, no líder, no passado, mas nunca em você. Os olhos são teus, a vida é tua, a escolha quem faz é você. Então escolha o melhor caminho. Não permita que a escuridão ganhe espaço em sua mente, em seu coração. Vigie. Vigie para aquilo que você tem olhado, observado, julgado, condenado. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 5:9,
que devemos resistir firmes na fé aos ataques do diabo, sabendo que tudo aquilo que nós sofremos e vivemos hoje, existem irmãos em todo o mundo vivendo pelas mesmas situações. Não é um privilégio de alguns o sofrimento. Mesmo que alguns prefiram não falar sobre o assunto, todos sofrem. Então não ache que é um privilégio seu que você tem vivido. Não pense que a sua vida é uma desgraça, que só acontece com você. Não é um privilégio. Isso acontece com muitos em toda parte do mundo, porque somos todos humanos. Talvez alguém que esteja sentado do teu lado esteja vivendo uma situação muito pior do que a tua. A diferença é que você não sabe do que ele está vivendo, só sabe o que você está passando. Hoje é noite de nós escolhermos o melhor caminho, tomarmos a melhor decisão e fazermos a melhor escolha. Nós que vivemos nos campos de concentração, escute o que uma pessoa num campo de concentração deixou escrito. Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em números, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher sua atitude diante de qualquer circunstância e escolher o seu próprio caminho. Viktor Frankl. Fique de pé.